A tabela periódica. Como está a atual classificação periódica dos elementos? Para a gente entender um pouco mais sobre essa tabela que a gente tem hoje, é importante ver que a gente teve algumas tentativas frustradas ao longo do caminho. A primeira delas sendo de Dobenheimer, que tentou unir elementos de 3 em 3 com características semelhantes, mas não deu muito certo. A segunda tentativa frustrada veio do cientista francês Jean Courtois, que decidiu simplesmente colocar os elementos em espirais e tentar ver colunas com padrões. Também não deu muito certo. A última tentativa frustrada veio de Newlands, um inglês, que decidiu relacionar as notas musicais com propriedades periódicas. Também não deu muito certo, mas graças a todas essas tentativas frustradas que Mendeleev, o russo responsável pela principal cara que a tabela periódica atual tem, foi responsável. Então, a grande contribuição do Mendeleev foi organizar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, mas não só isso. Ele deixou lacunas em branco para aqueles elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos. Então, a sua tabela tinha sim algumas falhas, porém, essa ideia de deixar alguns espaços em brancos para elementos que ainda iam ser descobertos acabou sendo muito útil futuramente para fazer previsões e que, de fato, foram acertadas por cientistas futuramente. A tabela que a gente tem atualmente acaba utilizando a ordem crescente de número atômico, ou seja, a ordem crescente do número de prótons de cada elemento químico. Então, o primeiro elemento da tabela é o hidrogênio, pois ele tem um próton no seu núcleo, o segundo é o hélio, que tem 2, e por aí vai. A gente sabe que a tabela periódica é dividida em 18 grupos, que são as colunas verticais, e 7 períodos, que são as linhas horizontais. A tabela periódica também possui uma classificação em que um elemento pode ser enquadrado como metal ou não metal, de acordo com o seu caráter e propriedade química. Essa informação será muito importante para o estudo das ligações químicas. A distribuição eletrônica permite a gente encontrar um elemento químico na tabela periódica. Mas como? A partir da distribuição, a gente pode ver que a camada de valência de um elemento químico diz respeito ao período em que ele se encontra, ou seja, a linha horizontal em que ele se encontra. Enquanto que o subnível mais energético, ou seja, aquele último subnível que aparece para a distribuição eletrônica, diz respeito ao grupo em que o elemento químico se encontra. Então, no caso do oxigênio, ele está no segundo período da tabela periódica, no bloco P, no quarto grupo do bloco P, ou seja, na família 16.